a refletir no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. O texto da palavra de Deus, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Eu queria que você ficasse com a máxima atenção. Nós não vamos ler todo o texto, nós vamos ler apenas algumas partes, mas eu quero abordar do versículo 1 até o versículo 21, ou melhor, até o versículo 40. Então eu vou ler algumas partes desse texto, e eu gostaria que os irmãos estivessem atentos à leitura dessas partes. A primeira parte que eu quero ler se encontra no versículo 10 e 11 de João, capítulo 6. Nos diz assim: disse Jesus, fazei assentar-se o povo, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Quero que você pule e vai comigo lá no versículo 19, versículo 18 ao 21. O texto nos diz assim: e o mar começava a empolgar-se, agitado pelo vento, rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estágios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Quero que você vá um pouco mais à frente e leia o verso 26 do capítulo 6 de João. Responderam-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confiou com seu selo. Verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Versículo 35. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não me credes. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esta é a palavra do nosso Deus. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. E diante da sua palavra, Deus, diante da oportunidade de ouvir o teu evangelho, eu quero clamar que o teu Espírito Santo esteja tomando o coração de cada uma dessas pessoas. E que, em nome de Jesus, um compromisso com o Senhor possa nascer nesse momento, possa brotar nessa vida. Pai, no nome de Jesus, manifesta da tua graça sobre cada um desses que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar no que significa crer em Jesus. Nós vivemos num tempo em que todas as pessoas, as quais, pelo menos a grande maioria, as quais nós encontramos, elas jamais vão dizer que não creem em Jesus. Jamais. Eu pergunto para você, você crê em Jesus? É possível que a sua palavra seja sim. Só que
A nossa convicção de crença não é no sentido que nós olhamos, por exemplo, para esse relato de João capítulo 6. A perspectiva da nossa crença, ela muitas vezes está relacionada a uma convicção de que ele existiu, de que ele foi um bom mestre, de que ele tem ensinamentos bons, pensa no lado social. A perspectiva nossa é basicamente essa. Muitas vezes nós olhamos para Jesus não com um desejo profundo de conhecer a pessoa dele, mas como alguém que eu não vou bater de frente, como alguém que eu não vou ficar brigando, que eu jamais vou falar mal. Pelo contrário, nós sempre exaltamos Jesus com os nossos lábios. Nós acreditamos que ele existe. Só que a Bíblia ela traz um relato muito desafiador para nós, muito sério, porque ela diz, lá em Tiago, que até o diabo crê que Deus existe e estremece. Tiago faz uma pergunta irônica para aquelas pessoas, para aquela igreja, no seu escrito. Ele diz assim, olha, você crê que Deus é um só? Pois bem, até o diabo crê e estremece. Até o diabo crê e estremece. Ora, então o que significa crer em Jesus? O que de fato significa eu acreditar em Jesus? Esse texto, queridos, talvez seja um grande texto a qual eu vou extrair, no mínimo 3 características dessa minha fé em Jesus que eu preciso expressar. O que significa de fato crer em Jesus? A primeira parte desse texto que nós lemos se encontra do versículo de 1 ao 15. João capítulo 6, verso de 1 ao 15. Nessa primeira parte, nós encontramos que crer em Jesus está diretamente ligado com a confiança na sua providência. Crer em Jesus significa, preste atenção nisso, confiar na providência dele. O que está acontecendo aqui? Vamos olhar para essa cena. Aqui nós estamos diante da primeira multiplicação de pães e peixes. Primeira multiplicação de pães e peixes. É nesse momento em que Jesus ele faz a primeira maravilha de multiplicar comida para as pessoas, alimento para as pessoas. É óbvio que o significado é muito maior do que isso aqui. Mas o que Jesus faz aqui? Determinada hora do dia, Jesus atravessa o mar da Galileia. Depois que ele atravessa o mar da Galileia, uma multidão segue, muita gente seguindo ele. Se você olhar no versículo 2 do capítulo 6, vai falar que seguia ele numerosa multidão, eram milhares de pessoas. A estimativa aqui, olhando para Mateus, Marcos e Lucas, é que aqui existia cerca de 5.000 pessoas. 5.000 homens, melhor dizendo. 5.000 homens. Só homens. Fora mulheres, fora talvez crianças que estivessem junto naquela multidão. E essas pessoas seguiam Jesus, estavam caminhando, querendo saber dele, ouvir dos seus ensinamentos. Só que essas pessoas estavam deixando tudo para trás. Estavam deixando casa, bens, tudo. Essas pessoas tinham que se alimentar. Essas pessoas precisavam de alimento. E Jesus se preocupa com isso e olha para os discípulos e fala assim, olha, o que nós vamos fazer para aquele povo comer? O que nós daremos para eles comerem? Versículo 5 vai mostrar essa pergunta. Só que versículo 6, Jesus mostra que Jesus estava apenas testando os seus discípulos, porque ele mesmo sabia o que queria fazer, que era transformar aqueles peixes em muito mais peixes, aqueles pães em muito mais pães, e aquele milagre, aquelas pessoas seriam saciadas. E foi de fato o que aconteceu. De repente, olha os discípulos e vem um menino que saiu, que sabe-se lá por que ele estava ali com aqueles pães e com aqueles peixes, mas uma coisa nós sabemos, que ele estava ali por propósito eterno, para que o eterno fizesse com que o pouco viesse a ser muito, e que aquela providência alcançasse aquela vida daqueles discípulos, e que seus discípulos pudessem crer nele. E Jesus faz aquela maravilha de multiplicar milhares de pessoas se alimentando de 5 pães e 2 peixes. E com isso nós temos o ensinamento de que crer em Jesus é confiar na providência dele.
Jesus, ele surpreendeu os seus discípulos quando proveu alimento para aquele povo, versículos 5 e 6. Jesus surpreendeu. E é isso que Jesus faz na vida dos discípulos dele. Surpreende com a providência. Ele é Senhor da história. Esse relato de João, capítulo 6, é uma forma explicada no Novo Testamento do que aconteceu no Antigo. Olha bem, Jesus sai, passa o mar da Galileia e vai alimentar as pessoas. O povo de Israel saiu do Egito e recebeu o pão vivo que desceu do céu. Foi sustentado pela providência de Deus no deserto. Aquele povo estava recebendo uma pregação de Moisés, agora aplicada. Agora aconteceu, Jesus está aqui com a providência dele. Por todos os séculos, o Deus de toda a eternidade estava ali providenciando tudo para aquelas pessoas, e eles precisavam crer nisso. Eles precisavam olhar, aquelas pessoas daquele contexto precisavam entender que ali estava de quem Moisés estava falando, que ali estava a pessoa a qual toda a história veio convergir. Jesus, o protetor, aquele que veio trazer providência para a vida das pessoas. O Senhor Jesus é o Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Ele é o Senhor da nossa provisão. E porque Ele é o Senhor da nossa provisão, Ele faz com que o pouco se torne muito. O Jesus, porque é o Senhor da providência, Ele sustenta a nossa vida nas nossas necessidades. Versículo 12 e 13 vai dizer que e quando já estavam fartos, disse Jesus, os seus discípulos, recolhei os pedaços, recolhei aqueles pedaços todos, para que não sobre, não jogue fora, para que não desperdice alimento. Ou seja, Jesus é o Senhor da providência. Crer nele é entender e confiar que Ele é a nossa providência. Ele não vai deixar faltar aquilo que eu tenho de necessidade. Ele me assiste nas minhas necessidades. O autor aos Hebreus, escrevendo isso, falando sobre isso, no capítulo 4, vai dizer assim, olha, tendo Jesus como sumo sacerdote, no versículo 16 vai dizer, olha, se aproxime, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós recebemos de Jesus graça para as nossas necessidades. Ele é o Senhor da nossa providência. Então, quando a gente olha para o contexto que a gente está vivendo, quando você olha para o contexto que você está vivendo de dificuldade, você está com medo, você está aflito, será que você vai ter o alimento amanhã? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus é o Senhor da nossa provisão. Nada vai faltar. Jesus é Senhor. Ele está sobre todas as coisas, nos suprindo de força e ânimo. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, também não nos faltará consolo, porque Ele é o Deus da provisão. Esse é Jesus. Crer em Jesus é confiar nisso. Você diz que crê em Jesus, você precisa confiar na provisão dEle para a tua vida. Segundo, crer em Jesus é confiar também no seu poder. Ora, o que está acontecendo ali no verso 16 ao verso 21? No verso 16 ao 21, o que acontece é que Jesus deixa, depois de ter transformado e feito aquela maravilha de transformar e multiplicar pouco em muito, Jesus deixa os discípulos dele saírem. E é curioso, porque os discípulos vão e não estão nem aí para Jesus. Olha só que curioso. Eles vão embora, entram dentro do barco, vai mar afora, à noite vem, o mar começa a se agitar e eles nem aí para a realidade de que Jesus estava ficando para trás. Só que Jesus, Ele é o Senhor que sabe todas as coisas. E aqueles discípulos foram, e Jesus sabia dessa história. E no momento que eles estão lá no meio do mar, o versículo 18 vai dizer, e o mar começava a empolar-se, agitando por rijo o vento que soprava. Nesse momento, o que aparece? Jesus. Jesus aparece, olha o versículo 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios,
eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. O que acontece naquele momento? A maravilha do poder de Jesus sobre o próprio mar. Ora, por que Jesus faria isso? João capítulo 6 é praticamente um esboço do Êxodo. O que Jesus queria mostrar para eles é que o Deus que fez o povo de Israel passar por pés enxutos pelo Mar Vermelho, estava ali agora passando por sobre as águas. Dele é todo o poder, dele emana toda glória e toda força. Ele é Jesus, que está sobre tudo aquilo que é natural. Ele é o sobrenatural e ele está sobre tudo que é natural. Ele transcende o natural, ele está além das nossas condições mentais de raciocínio do possível. Ele ultrapassa o possível da nossa mente. Paulo vai escrever aos Efésios e dizer: olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aquele que é poderoso, ou seja, crer em Jesus não basta você dizer que acredita nele. Você precisa confiar na providência dele e viver em paz. E você também precisa confiar no teu poder, no poder que emana do céu, na pessoa de Jesus. Jesus aqui nesse momento, ele permite aquela situação para demonstrar o seu poder. E existem situações em nossas vidas que nós somos assim também. Entramos pelo barco da nossa existência, caminhamos mar afora, andamos os 35 estágios, para lá na frente, quando o mar estiver revolto, eu poder ter que olhar para os lados e ver Jesus caminhando em minha direção, entendendo que em nenhum momento ele me desamparou, entendendo que em nenhum momento ele me deixou. Ele sempre esteve cuidando de mim, ele sempre esteve do meu lado, ele sempre esteve do lado do teu povo, cuidando e caminhando com o teu povo, transformando o teu povo à semelhança do caráter dele. Crer em Jesus significa confiar nesse poder. O poder de Jesus, assim, ele vai nos surpreendendo. E na forma que o Senhor Jesus surpreende, eles ficam abismados. Mas olha o que acontece no versículo 20. Diante daqueles ventos absurdos no meio do mar, de repente vem alguém em direção deles. É um fantasma, é isso que talvez poderia estar na mente deles. Mas olha o que Jesus vai dizer no verso 21 a eles. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Querido, diante das dificuldades, das tempestades da vida, nós precisamos confiar que Jesus está conosco, no barco nosso. Jesus, em outras oportunidades, acalmou a tempestade. Ele dentro do barco, dormindo. Os discípulos estavam preocupados, eles questionam o mestre: Senhor, não se importa que nós vamos morrer, e fica aí dormindo, como é que pode? Aquele Senhor, ele simplesmente levanta no barco, estende as mãos, e o mar e o vento os obedecem. Jesus é aquele que tudo se curva, o mar, os céus, a criação. Há um Deus em tudo aquilo que existe. Nós podemos comprovar isso, e esse Deus entregou toda a autoridade a Jesus, como diz Colossenses capítulo 1. Nas mãos de Jesus estão todas as coisas. Nós não servimos mais um Deus, nós não servimos mais um mestre, nós servimos Jesus, Senhor e poderoso sobre todas as coisas, sobre todas as dificuldades que eu venha passar. Não há possibilidade de eu ficar perdido no meio do caminho, porque tem um Jesus poderoso para me tranquilizar a alma, para abençoar a minha vida, para me guiar pelo caminho. Quando esse texto nos mostra sobre o poder de Jesus acalmando aquela tempestade, nós percebemos que o poder de Jesus faz com que os discípulos se aproximem mais dele. Sim, aqueles discípulos, versículo 21, diz que eles receberam Jesus de bom grado. A ideia é que
eles receberam Jesus de braços abertos, mesmo tendo deixado Jesus antes, tendo deixado Jesus para trás. Jesus vem em direção deles, eles recebem Jesus de braços abertos. Ou seja, o poder de Jesus manifesto serve para que todos aqueles que são discípulos dele, Jesus receba de bom grado. A minha pergunta para você, diante do poder de Jesus, você tem recebido de bom grado Jesus na sua vida? Você tem olhado para Jesus e permitido que ele seja Senhor da sua história? Mas uma terceira característica que emana de uma crença em Jesus é que no versículo 22 até o 40, nós encontramos algumas realidades que demonstram que crer em Jesus significa confiar no seu sustento. E eu quero ler um versículo desse bloco e explicar todo esse contexto. Versículo 35 nos diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus disse: eu sou o pão da vida. A pergunta que emana dos nossos corações é o porquê que Jesus está falando isso nesse contexto. Para entender o porquê que Jesus está falando, nós precisamos entender o contexto do Evangelho segundo o apóstolo João. O apóstolo João, ele era o discípulo mais novo de Jesus. Ele era o discípulo mais novo de Jesus. Foi ele que escreveu o último livro da Bíblia. Ele foi exilado na ilha de Patmos por volta do ano 90 a 95 depois de Cristo. Há relatos que João teve contato com os considerados pais da igreja. O João foi o discípulo mais longevo dos 12. E ele pôde perceber uma realidade muito mais abrangente que o Evangelho provocou em todo o Império Romano. E quando ele escreve a sua perspectiva do Evangelho e do que aconteceu e da vida de Jesus, e quando ele registra isso, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas já estava rodando por muito tempo. Textos do apóstolo Paulo já estava rodando por algum tempo. Então, quando nós observamos João escrevendo isso aqui, ele está escrevendo algo para confrontar um problema. É que naquele tempo, os judeus estavam associando-se à cultura e à filosofia grega e fazendo aquilo que se chama de gnosticismo. E nesse momento eles estavam questionando a autoridade de Jesus e a vida de Jesus, mais uma vez. E eles sempre reportavam ao Antigo Testamento, dizendo-se filho de Moisés. Tanto que olha o que o versículo 31 na sua Bíblia vai dizer: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer pão do céu. O que eles estavam falando? Olha, Jesus, e o que João relata? Olha, Jesus, tudo bem, você é o pão que nós devemos crer em você, se você tem alimentado pessoas. Agora, a minha pergunta é, o Deus dos céus deu pão para os meus pais no deserto. O que você faz? Que sinal que você traz? E Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você precisa acreditar em mim. Ora, crer em Jesus é confiar que Ele é o sustento da nossa vida e nada mais. E aquele povo não estava confiando, nem os seus discípulos. Por isso que Jesus, no verso 26, diz assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Ou seja, preste atenção, olha o que estava acontecendo aqui. Tinha os judeus incrédulos e tinham a multidão que estava seguindo Jesus, mas por interesse, não pela pessoa dele, não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele representava de benefício para eles. Crer e confiar que Jesus é o nosso sustento
é entender que a pessoa de Jesus nos sustenta, e não aquilo que ele pode nos dar. Entender que Jesus é o nosso sustento, é eu entender que eu preciso dele. Eu não preciso, para viver e para ter alegria e felicidade, das coisas que ele me dá. Crer em Jesus é crer na pessoa dele e não nas coisas que ele pode me trazer. É mais ou menos assim, entender que Jesus é o meu sustento, é entender que, embora eu possa ter um emprego, ter o meu salário todo mês, o meu sustento não vem do meu emprego e não vem do meu salário, o meu sustento vem do alto. Quem me sustenta é o Pai. Quem me sustenta é o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. O que aqueles homens, tanto aqueles judeus incrédulos, quanto aquela multidão interesseira, precisavam entender que eles necessitavam de olhar para Jesus com um olhar de convicção e confiança de que é dele que nós precisamos. Se eu puder dizer para você do que você precisa nesse tempo de pandemia, eu vou dizer para você, você pode usar e buscar todos os recursos, você pode ter todas as precauções, e não ser contaminados por vírus nenhum, e em nome de Jesus, que não seja. No entanto, o que você mais precisa não é disso. O que você mais precisa é do sustento que a pessoa de Jesus pode lhe oferecer. Jesus, ele é o nosso sustento, por isso nós precisamos focar e crer nele antes de fazermos coisas para ele. Jesus é meu sustento, é dele que eu preciso não preciso fazer coisa para ele para merecer o teu amor. Era o que eles queriam, olha o versículo 28. Dirigiam, pois, a eles, perguntando, o que faremos para realizar a obra de Deus? E Jesus responde o quê? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Não precisa nem fazer para Deus. Qualquer atitude nossa de fazer alguma coisa é por gratidão por aquilo que ele já fez. Fazer a obra de Deus é crer em Jesus. É crer que por graça eu faço. É entender que, olha, ele é meu sustento, portanto, eu não dependo do fazer ou do receber, eu dependo do ser. Eu creio em Jesus, porque Jesus é o nosso sustento. É por isso nós precisamos entender que ele é tudo aquilo que eu necessito. Versículo 35 e 36, Jesus vai dizer assim, olha, eu sou o pão da vida. Versículo 36, mostra, olha, porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não me credes. Olha só, muitas vezes estamos dessa forma. Vemos Jesus, ouvimos dele, mas não cremos nele. Porque crer nele é entender que ele é o nosso sustento. É crer nele é entender que a minha fé não emana de outro lugar, e sim da pessoa dele. Crer em Jesus é entender que o meu sustento é dele, portanto, o que vai trazer alegria e satisfação para mim não são as pessoas, não são as coisas, não é o sucesso. Quem vai trazer alegria e satisfação para a minha vida é a pessoa de Jesus. Quando ela estiver internalizada na minha vida e ser Senhor da minha existência. E Jesus, ele é aquele que sustenta para que nós nunca nos percamos no meio do caminho. Olha o que ele diz no verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Versículo 40. De fato, a vontade do Pai é que todo homem que vira o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus olha para aqueles homens que não creem nele, não querem ter ele como seu sustento, olha para eles e diz assim, olha, aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Você sabe, olha, Jesus olhou para eles e disse assim, ó, sabe por que vocês não creem em mim? É porque o meu Pai não entregou vocês a mim.
É porque se o meu Pai não me entregar vocês a mim, eu não recebo vocês. E se eu não receber vocês, vocês não têm parte comigo. E se vocês não têm parte comigo, vocês não têm vida eterna. Se não têm vida eterna comigo, o que resta para vocês é condenação eterna. O que Jesus está dizendo para eles era que, olha, vocês não estão querendo me ver como sustento de vocês. E isso emana de Deus. Eu quero encorajar e desafiar o teu coração nesse momento, a olhar para Jesus e entender que Ele é o sustento que você precisa. E se você sente no teu coração uma necessidade profunda de Jesus, uma fome tremenda por Jesus, um desejo real por conhecer Jesus, se você está tendo isso, saiba que é o Espírito Santo que está aproximando você da pessoa de Jesus. É o Espírito Santo que está aproximando você da pessoa de Jesus. De que forma que nós podemos aplicar isso ao nosso coração? Eu queria propor para você algumas atitudes que você pode tomar. Veja bem, crer em Jesus, de tudo que eu disse, está relacionado com confiança. Confiar que Ele é a minha provisão. Confiar que Ele é todo-poderoso. Confiar que Ele é o meu sustento. Crer em Jesus está relacionado a confiar nele, meu querido. Crer em Jesus está relacionado a você confiar inteiramente nele. E essa confiança se aplica na sua vida da seguinte forma: você precisa confiar que Ele provê para a nossa vida aqui na terra o que for necessário ou nos for necessário para vivermos aqui. Você precisa confiar nisso. E isso é uma decisão. Na caminhada com Cristo, nós precisamos confiar que nada vai faltar. Exatamente por isso, nós podemos ser fiéis a Ele. Quando Jesus disse isso aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, dizendo para eles: buscai antes de tudo o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, Jesus não estava mentindo para você e para mim, nem para os discípulos dele, que estavam ali com ele. Se ele disse que não vai faltar, não vai faltar. Se ele disse que ele me dará o necessário para viver, ele me dará o necessário para viver. Confie na providência de Deus de uma vez por todas. Duvidar disso é duvidar do caráter de Jesus. Segundo, você precisa confiar que Ele é poderoso para mudar realidades que afligem você dia e noite. Irmão, irmã, amigo, amiga, você precisa entender que muito mais do que as suas próprias lutas, existe um Deus que está sobre todas as coisas. E esse Deus é todo poderoso. Quando nós olhamos para o Salmo que diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O texto mostra montes altos. Só que conclui-se dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o meu socorro está além dos montes. O meu socorro é muito mais poderoso, demonstra muito mais glória e poder do que esses montes aqui. Preste atenção nisso. Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, do que tudo que você imagina, do que tudo que você pede. Ele é poderoso. Acredite nisso. Se jogue nas mãos e nos braços do Senhor. Sabe aquela história de quando você tem seus filhos pequenos e você chega em casa e seus filhos ali brincando. Eu me lembro quando o Felipe, eu chegava do seminário, Felipe pequenininho, brincando no sofá.
Ele se jogava nos meus braços. E dizendo, papai, me segura. Por que ele se jogava? Porque ele sabia que eu ia segurá-lo. Se jogue nos braços poderosos do Pai. Confie nele. E o mais ele fará. Confie. Seja fiel a Deus e confie. Por fim, acredite mesmo e confie mesmo que Ele é o sustento da sua vida. E por isso, não pense que você vai encontrar alegria e felicidade nas coisas e até em pessoas desse mundo. Talvez você está aí tentando e correndo atrás das coisas para ver se dá certo os seus negócios, para ver se melhora as suas finanças. Para. Você não vai encontrar alegria nisso. Essa não é a razão da sua existência. Você foi criado por Deus para ter prazer nele e unicamente nele. Ponha Jesus como o número 1 de sustento na sua vida. Ele é que te sustenta. Olha para os problemas que você passa e entenda-se, olha, Ele é meu sustento. Mas olha também para as situações boas da sua vida, para as bênçãos que Deus te deu, e não abrace essas bênçãos com o seu coração. E a semelhança de Midas, um personagem da mitologia grega, em que tudo que ele tocava passou a certo ponto a virar ouro. Não faça com que o teu coração acumule idolatrias e faça com que as bênçãos de Deus se tornem maldições para você. O seu trabalho não é o lugar do seu sustento. Seu sustento é Deus que te deu aquele trabalho. A sua satisfação e alegria não é a sua família. A sua satisfação e alegria é Deus que te deu uma família para você viver com a sua família para a glória de Deus. Você precisa viver para a glória de Deus. O seu casamento precisa ser um casamento para a glória de Deus. Você precisa ser uma esposa que viva para a glória de Deus. Por isso você precisa amar seu esposo. Por isso o esposo precisa amar a esposa. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nenhum de nós temos a liberdade de olhar para as coisas e amarmos as coisas. Porque delas não veio o nosso sustento. É Deus que nos sustenta. E tenha certeza de que se o teu coração se queda a buscar o Senhor, a amar o Senhor, e se você sentiu agora no teu coração um desejo profundo de fazer um compromisso com Jesus, se você ainda não fez, hoje é o tempo, este é o tempo, a hora é agora. Não deixe para depois, para assumir esse compromisso real com o Senhor. Se comprometa com o reino dele, se comprometa com a missão dele, se comprometa com aquilo que ele te mandou comprometer-se. Deus está fazendo maravilhas no mundo inteiro, na pessoa de Jesus. Se entregue a Jesus. Liga para o teu amigo, para a tua amiga, que tem orado por você. Liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, fala assim, olha, eu quero amar Jesus, eu fui impactado por essa mensagem de Jesus. Jesus tem manifestado a tua graça em minha vida. Se entregue, se renda a Jesus e somente a Ele. Somente a Ele. Ele é o teu sustento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta dele não tem fome. E quem bebe da água que Ele dá, jamais terá sede. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Junta aí com a sua família. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada uma das vidas que estão presentes nesse momento, nesse culto. E pedir, ó Deus amado, que o Senhor esteja manifestando a tua graça sobre a vida de cada um deles. E aqueles, ó Deus amado, que estão desejosos por um compromisso contigo. Que o Senhor, ó Deus amado, possa fazer com que esses corações se voltem para o Senhor. Se prostrem diante da tua presença. Pai, converta vidas
nesse momento. Se tem alguma pessoa que está me ouvindo nessa hora e que, ó Deus, precisa de um conserto com o Senhor, Pai amado, que seja agora, que o Teu Espírito Santo, Deus amado, manifeste o Teu poder ali, nesse coração, convencendo do pecado, provocando arrependimento, provocando uma nova vida, um novo conserto. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, que nós vejamos vidas se rendendo a Ti em nosso meio. Se tem alguém, ó Deus amado, orando pelo seu casamento, orando pela sua família, orando por algum amigo, que o Senhor esteja, ó Deus amado, indo com Teu Espírito Santo e alcançando essas vidas. Deus, converta pessoas. Use, ó Deus amado, as mais diversas circunstâncias para revelar a Tua graça a essas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Pai amado, nós cremos e nós não temos saída, senão, ó Deus amado, nos voltarmos para o Senhor, voltar o nosso coração para o Senhor. Deus, visita cada uma dessas casas que estão aqui representadas. Visita cada uma dessas vidas que estão aqui, nos ouvindo, ó Deus amado, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, nós possamos ver os frutos da mensagem do Senhor Jesus Cristo, anunciada nesse momento, em que pessoas decidem comer do pão vivo que desceu do céu, se alimentar do Senhor Jesus. Pai, no nome dEle é que eu oro, Deus. No nome dEle é que eu clamo ao Senhor, por cada uma das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus.